Graça e paz, queridos. A partir de hoje, eu vou meditar com os irmãos acerca de um tema muito mal compreendido no meio das igrejas: a salvação por obras. Que isso, Wagner? Que loucura é essa? A salvação é pela graça? Não vem de nós mesmos? Calma, nós vamos compreender o contexto. Nós vamos saber diferenciar que obras eram aquelas que o apóstolo Paulo estava citando em Efésios capítulo 2, versos 8 a 11. Que obras são essas que não nos salvam? Nós vamos compreender, queridos, que eram as obras dos ritos cerimoniais, por causa dos judaizantes que estavam perturbando a igreja, dizendo que se eles não praticassem as obras da lei, dos ritos cerimoniais, eles não seriam salvos. Tinham que se circuncidar e praticar depois todos aqueles ritos, oferecer holocaustos e oblações, diversas cerimônias de purificação, entrega dos dízimos, guarda dos sábados, guarda das festas, meses, anos, dias, enfim, tudo sombras da realidade que é Cristo. É nesse ambiente de transição das alianças, da antiga para a nova aliança, que os apóstolos eram perseguidos pelos judaizantes. E nós vamos compreender que eram essas obras que o apóstolo Paulo estava dizendo em Efésios 2 que não nos salvam. E que o dom de Deus, o presente de Deus, é a fé que ele depositou no nosso coração. A fé no seu Filho, que é o cumprimento dessa lei. Mas há necessidade de obras para a salvação. E isso está por toda a palavra de Deus. Desde o Éden, há uma ordem e ela precisa de cumprimento. Porque sem obediência não tem como haver salvação eterna. Jesus Cristo, em Hebreus, o Espírito de Jesus Cristo inspirou os escritores hebreus, no capítulo 5, se eu não me engano, de que Jesus Cristo ele se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, queridos, a intenção do Espírito nestas gravações é deixar bem claro para os irmãos que há necessidade da nossa resposta. Porque ninguém é salvo unicamente pela vontade de Deus. Tem a nossa resposta. Então, a doutrina calvinista, eu considero essa doutrina maldita. Me perdoe se você é calvinista, mas eu não tenho nada contra você, nem contra as pessoas que ensinam essa doutrina. Mas essa doutrina do diabo, queridos, assim como Jesus, ele odiava a doutrina dos nicolaítas, eu creio que ele odeia a doutrina do calvinismo, que eu chamo de cão-vinismo. Essa doutrina ensina um Deus tirano, um Deus completamente injusto, um Deus louco, que simplesmente cria um ser humano para a condenação eterna, independente das escolhas dele. Que no dia do juízo não importa o que eu disser, Deus vai dizer na cara do condenado: eu te fiz para isso. Eu te criei, você não tinha como ser salvo. Eu te predestinei para ir para o inferno. Por isso que eles ensinam que a salvação não é por obras. E infelizmente, queridos, essa doutrina maligna, até quem não é calvinista tem resquícios dessa doutrina maligna na mente. E nós precisamos acabar com essa maldição, com essa doutrina maldita no meio das igrejas, de que nós não fazemos nada para ser salvo. Ah, queridos, o diabo fica muito feliz quando ele ouve um calvinista pregar desta forma. Então, desde já, queridos, eu quero deixar bem claro para os irmãos, de acordo com a palavra, que a doutrina do calvinismo é maligna. Ela é 100% maligna. Então, que obras são essas que nos salvam, queridos? Nós vamos ver ao longo das gravações. Obras da fé. E a fé sem obras é morta. Então, já de cara, nós vamos fazer uma diferenciação. O que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos, em Efésios, falando acerca que não é por obras, para que ninguém se glorie.
que em Romanos 4 está escrito que o homem ele é justificado independente das obras da lei. Eu já expliquei para os irmãos que é esta lei dos ritos cerimoniais que ele estava combatendo, e que Tiago diz que nós só somos justificados pelas obras. Parece uma contradição, né? O apóstolo Paulo fala que nós não somos justificados pela lei, mas unicamente pela fé, sem necessidade das obras da lei, e Tiago fala que nós só somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Vocês sabiam que Martinho Lutero ele queria arrancar Tiago da Bíblia? Você sabia que a Reforma Protestante foi apenas uma velinha no meio de uma densidade de trevas? Que a gente não pode chamar isso de reforma, queridos. A Reforma Protestante teve muito mais erros do que acerto. É até compreensível. Mais de 1000 anos de trevas na Terra. Então uma luzinha pequenininha brilhou no coração de Martinho Lutero, de outros. É claro que a Reforma Protestante não está nem próximo da verdadeira reforma da palavra. Muitos erros doutrinários. Você sabia que Hitler se inspirou nos escritos de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero era antissemita, ele odiava os judeus? Foi através dos escritos de Martinho Lutero que Hitler se inspirou e perseguiu os judeus. João Calvino, eu não vejo nada de bom na doutrina do João Calvino. As 5 solas, para mim, joga no lixo. Não serve para nada essas 5 solas. Só a Deus glória, só a palavra, só a fé, só... enfim. Claro, não estou dizendo que nós não temos que dar glória só a Deus, só a palavra, só a fé, mas a maneira como eles explicam essas 5 solas, queridos, joga fora, não presta. Impõe tudo para Deus, a responsabilidade é só de Deus, nada de nós. Então eu não escolho ser salvo ou não. Se Deus me criou para ser salvo, amém, eu tive sorte. Se Deus me criou para ir para o inferno, não tenho nada que escolher. Que Deus é esse, queridos, que eles pregam? Então, ao longo dessa série, nós vamos meditar muito acerca disso. E nós vamos eliminar esse conceito de que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos por obras, sim. Não as obras dos ritos cerimoniais, mas as obras da fé. A fé sem obras é morta, queridos. Então começa com a disposição no coração a abandonar aquele pecado. Se não houver uma disposição de abandonar aquele pecado, o Espírito Santo não transforma em novas criaturas, porque ninguém engana Deus. A palavra de Deus, ela sonda o nosso coração. Ela é viva e eficaz. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então ninguém engana Deus. Não é só pelo simples fato de eu repetir uma oração com alguém, chorar, Jesus é maravilhoso, Ele morreu por mim, mas se eu não tiver uma disposição no coração de abandonar aquela prática, já era. Se eu sou solteiro, moro com minha namorada e não estou disposto a abandonar essa prática, não nasce de novo. Se eu ando em prostituição e não tenho uma disposição no coração em abandonar essa prática, não nasço de novo. Se eu sou mentiroso, se eu sou ladrão, se eu sou homossexual, se eu não tiver uma disposição no coração de abandonar essas práticas, não vou nascer de novo. Agora, tenho a disposição, nasço de novo, as vontades vão continuar, queridos. Mas aí é diferente. Há uma disposição. Ainda que nós caiamos uma ou outra vez, mas nós temos uma disposição de se arrepender. Aí sim, o próprio Senhor Jesus habitando em nós, Ele vai nos capacitar a frutificar, se nós buscarmos a Ele também. Porque se nos envolvermos com a palavra, não vamos ter força para vencer. Amém, queridos? A linha é muito fina. Então, o novo nascimento não é dessa forma como é ensinado em boa parte das igrejas. Basta crer no sacrifício de Jesus, repita uma oração comigo, nasci de novo. Não. Tem que haver arrependimento. E eu creio que o arrependimento é uma obra, ainda que não pratique na prática, mas é uma obra, é uma disposição no coração, é a legalidade que nós damos para nascer de novo. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. E a escolha é totalmente nossa. O Espírito Santo está nos convencendo, mas se nós não abrirmos nosso coração, estarmos dispostos a reconhecer que aquilo que eu estou fazendo é errado e abandonar, não nasço de novo. Não tem como nascer de novo.
Jesus falando num contexto de nascer de novo para Nicodemos em João 3. Ele fala que a luz veio ao mundo, que é ele, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, não nasceram de novo. Por quê? Porque as suas obras eram más. Simples assim, esse é o contexto, queridos. Obras más. Amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Disposição de praticar boas obras? Luz. Nasce de novo. É isso, queridos. Esse é o Evangelho. Sem arrependimento não há novo nascimento. E nós vamos meditar muito acerca disso ao longo da série. E eu oro para que o Espírito Santo, os irmãos já aprenderam na última série, quando eu falo Espírito Santo, eu não falo de uma terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho, mas simplesmente da manifestação dos dois unidos. Então, que o Espírito Santo, a manifestação do Pai e do Filho, possa te convencer dessas verdades. E vamos aos poucos, queridos, eliminando da nossa mente doutrinas de homens, de igrejas, de teologias, de livros. Vamos focar no que está escrito e permitir que a unção que procede do Santo, que está em nós, nos ensine acerca de todas as coisas. Estamos vivendo no período de maior apostasia e só vai se intensificando até o ápice da apostasia quando o anticristo se manifestar. Então, queridos, não vá pela maioria. A maioria está errada. Sempre seremos a minoria. Então vamos nos encher da palavra. Deus preparou para nós nesse tempo do fim a tecnologia que por enquanto está a nosso favor, será contra quando o anticristo se manifestar. Então vamos aproveitar a tecnologia para podermos meditar na Bíblia, ouvir a Bíblia em áudio, pesquisar na Bíblia eletrônica, colocar uma palavra lá e consultar essa palavra. Vamos ver a Bíblia em hebraico, em grego. Nós temos a ferramenta na mão. Então é tempo de nós nos enchermos da palavra, ter o nosso fundamento com Deus e aí sim examinarmos tudo e retermos o que é bom. Porque só assim, cheios da palavra, é que nós vamos vencer nesse tempo do fim. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação, que nós vamos continuar com esta série Salvação por Obras, Obras da Fé. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.